Fala galerinha focada na física, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Boechat. Eu trouxe hoje uma questão de eletrodinâmica do Enem para a gente poder fazer. E com essa questão eu vou aproveitar para mostrar para aqueles alunos que têm dúvida como que a gente diferencia resistores em série para resistores em paralelo. Tem vezes que os alunos ficam em dúvida de saber, pô, esse resistor está em paralelo com esse, não está? Como é que eu sei? Entendeu? Então eu vou mostrar para vocês exatamente como é que você deve proceder para que essa dúvida seja anulada para o resto da sua vida. Tudo bem? Vamos lá para o enunciado. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Vamos substituir isso aqui? 500 mA, né? Tirando esse prefixo mili e colocando no lugar um produto na base 10 elevado a menos 3. Vou chamar de corrente do fusível. Então, vou botar assim, ó, IF. Ok? Isso aqui, galera, 500 vezes 10 a menos 3 dá 0,5 amperes. Continuando o enunciado aqui embaixo. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Bom, se ele quer o máximo valor de tensão para o fusível não queimar, significa a máxima DDP que vai estar gerando a máxima corrente que passa no fusível. Então a gente já sabe que a corrente elétrica passando por esse cara daqui no circuito vai ser de meio ampere. Agora, vamos devagarzinho. Dá uma olhada nessa bateria aqui, que ele chamou de U, né? A nossa fonte de tensão. Nós temos a barra maior, o polo positivo dessa bateria, e a barra menor, o polo negativo. Tudo bem? Bom, como vocês sabem, o nome disso é DDP, logo, diferença de potencial. Por que diferença de potencial? Porque tem uma diferença de potencial elétrico entre uma barra e outra. Então eu vou chamar essa barra aqui positiva, vou pegar esse pontinho, e vou dizer que o potencial elétrico nela é VA, e esse outro pontinho aqui eu vou chamar de VB. Então, são potenciais elétricos diferentes. Eu quero que vocês prestem muita atenção, por enquanto, somente no potencial elétrico A. Se eu pegar esse pontinho e marcar ele aqui, do ladinho, repara que entre os pontos, o fio não tem nada. Não tem nenhum aparelho que gere ou aumento ou queda na tensão. O que significa que o potencial elétrico entre esses dois pontos é o mesmo. Então, aqui eu também tenho VA. Lá para cima, agora eu tenho outro pontinho, e entre esse VA aqui de baixo e esse ponto aqui de cima, eu também não tenho nada no fio. Então, aqui também é VA. O que significa que esse pontinho daqui também é VA. Beleza? Agora, presta muita atenção no seguinte. Depois que esse pontinho passa por um resistor, como o resistor de 60 ohms que eu estou passando aqui, nós temos uma queda na tensão elétrica. Por quê? Porque o resistor de 60 ohms vai consumir uma parte da energia elétrica liberada pela bateria. Então, dessa maneira, eu não posso chamar esse ponto aqui de cima de VA. Eu vou chamar ele de VC. Tudo bem? Continuando aqui, voltando para esse VA aqui da esquerda, passando pelo resistor de 120, eu também tenho aqui um outro potencial elétrico. Vou chamar ele de VD. Ok? E desse pontinho, VD, passando pelo fusível até aqui embaixo, fusível não consome energia aqui, tá? Ele é um aparelho de proteção do circuito, então ele não gera queda de tensão. Então, se eu tenho VD aqui em cima, eu tenho VD aqui embaixo também. Ok? E agora, olha que interessante, presta bem atenção nisso. Eu tenho entre o resistor de 120 ohms e o resistor de 60 ohms, nas suas extremidades, o potencial VA e o potencial VD. O que significa que o resistor de 60 e o resistor de 120 ohms estão em paralelo. Estar em paralelo significa estar entre dois pontos que possuam o mesmo potencial elétrico para todos os resistores que estiverem entre esses pontos.
Então, continuando nessa ideia do pontinho, vou voltar aqui para o meu pilô na cor roxa. Vamos agora, esse VD daqui, passando para a direita aqui em cima, eu vou chamar aqui de VE. Na verdade, eu não posso chamar esse cara de VE, porque se eu fizer o caminho contrário agora, veja bem o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho VB aqui embaixo, né? Aqui para esse pontinho na direita, eu tenho fio sem nada. Então, também é um potencial B. E aqui para cima, eu também tenho um potencial B. Aqui para a esquerda, onde eu escrevi VE, eu tenho que apagar esse E daqui e escrever o B, porque é o mesmo potencial elétrico do polo negativo da bateria. Vindo agora para esse pontinho VC aqui de cima, quando eu marco esse ponto aqui embaixo, passando pelo resistor de 30 ohms, olha que interessante. Esse potencial elétrico desse ponto está conectado ao VB que eu marquei aqui na direita com um fio também sem nada. Então, aqui também é VB. E agora, se vocês prestarem bem atenção, eu tenho VC e VB para o resistor de 30 ohms e VC e VB para esse resistor de 60 ohms. Eu posso dizer que esses dois resistores aqui estão em paralelo, ok? E esses dois resistores aqui também estão em paralelo. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida, traça os pontinhos dessa maneira, que vai ajudar vocês na hora de fazer os exercícios. Inclusive, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte. Eu vou anotar isso aqui como resistência equivalente 1, para a gente achar. E essa daqui eu também vou puxar aqui para baixo, e vou chamar de resistência equivalente 2. Ok? Bom, agora que eu fiz a marcação dos pontinhos para cada potencial elétrico, vou fazer o caminho da corrente. Vou pegar aqui agora uma outra cor e vou fazer assim. Sentido convencional da corrente, saindo pelo polo positivo, obrigatoriamente chegando igual no polo negativo. Tá? Então, I saiu, I chegou. Vamos fazer o caminho dela que ela percorreu. Ela subiu aqui por esse fio aqui da esquerda. E quando chegou nesse ponto VA, que está aqui marcado de verde, ela percorreu 3 caminhos diferentes. Por esse caminho daqui, eu vou chamar de corrente elétrica 1. Aqui pela direita, eu não vou marcar nada ainda e já vou mostrar para vocês por quê. Vou chamar de I qualquer. Tá? E aqui para baixo, pelo resistor de 60, eu vou chamar de I2. Agora, por que eu não marquei nada nesse resistor de 120 ohms? Porque se vocês olharem bem, essa corrente que passa pelo 120 é a mesma corrente que passa pelo fusível. E nós chamamos essa corrente do fusível de IF. Então, aqui eu também tenho IF. Quando eu tenho a mesma corrente elétrica passando pelos mesmos aparelhos, como é o caso aí do resistor de 120 ohms e o fusível, eu posso dizer que ambos estão em série. Em série, a mesma I. Tudo bem? Chegando aqui embaixo, nesse pontinho VD que está marcado de verde, eu tenho a corrente do fusível e a corrente 2. Então, passando por esse resistor aqui de 40, depois dessas duas correntes se unirem aqui embaixo, em VD, eu não vou inventar nenhum nome para essa corrente, não. Eu vou chamar ela de verdade de I2 mais IF. Aqui no ponto VC de cima, I1 chega e se divide em 2 fios. Então, eu vou puxar para cá. Vou chamar de I1 linha, e aqui para baixo, virando à direita, eu tenho I1 duas linhas. Vou botar ela aqui do ladinho, que vocês vão conseguir ver melhor. I1, duas linhas. Tá? Que vão se juntar com I2 e IF, e adivinha só, tem que sair I daqui para chegar no polo negativo. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Olha como é que ficou esse circuito. Está todo marcadinho para vocês. Tá? A partir agora das características mais fundamentais da eletrodinâmica e da associação de resistores, a gente vai resolver essa questão. Presta atenção no que a gente vai fazer aqui. Primeiro, eu vou trabalhar com essa resistência equivalente 2 que eu marquei aqui. Então, vamos trabalhar com ela. Já que eu vou pegar esse REC 2,
e como eu disse antes, são resistores de 120 e 60 que estão entre VA e VD, como vocês podem ver. Então, significa que estão em paralelo. Em paralelo, galera, nós temos a seguinte característica. A DDP do resistor de 120 ohms tem que ser igual à DDP do resistor de 60 ohms, porque em paralelo a mesma U. E como é que a gente consegue achar essa DDP, né? Através da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, isso aqui são vocês lembrando. Beleza? Então vamos substituir aqui esse U por R vezes I. Vai ficar assim, ó, 120, que é o resistor, vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente do fusível, é igual a 60 vezes a corrente I2. Nós sabemos quanto vale a corrente do fusível. Então, isso aqui vai ficar 120 vezes 0,5 é igual a 60 vezes I2. 120 vezes meio dá 60. Isso é igual a 60 vezes I2. Eu tenho 60 dos dois lados. A gente pode simplificar isso aqui. Isso aqui vai dar 1 dos dois lados. Ok? Então, a gente sabe que a corrente I2 vale 1 ampere. Então, a gente vai apagar agora I2 aqui. Vou apagar IF aqui do circuito. E também vou apagar esses dois carinhas aqui. Por que isso agora? Porque a gente sabe que a corrente que passa no resistor de 120 é meio ampere. A corrente que passa pelo resistor de 60 é 1 ampere. E se elas duas somadas passam por resistor de 40, aqui eu tenho 1,5 amperes. Deixa eu botar aqui em cima, para não ficar parecendo que é o valor da corrente total. Vou botar aqui, ó, 1,5 amperes. Tudo bem? O que a gente pode fazer agora? A gente pode calcular essa resistência equivalente. Como são dois resistores em paralelo, eu posso aplicar o produto pela soma. Fica 120 vezes 60 sobre 120 mais 60. Aqui em cima eu tenho 7.200, 60 vezes 120, e aqui embaixo dá 180. Isso aqui, galerinha, dá exatamente 40 ohms. Tudo bem? Vou fazer agora a mesma coisa para o resistor REC1, mas só vou calcular o valor da resistência equivalente. Não vou calcular a corrente passando por ele ainda não, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, REC1, mesmo esquema, são dois resistores em paralelo, vou aplicar o produto pela soma. 30 vezes 60 sobre 30 mais 60. Aqui eu tenho 1.800 sobre 90, isso dá 20 ohms. Eu vou passar agora o slide e eu vou redesenhar esse circuito para vocês. Está aí o circuito já com as resistências equivalentes que nós encontramos. Reparem que eu estou ignorando o fusível porque eu só vou precisar dos resistores agora para achar o valor da DDP total que o enunciado está pedindo. Presta atenção agora. Vamos fazer o caminho da corrente aqui de novo. Lembra? Saía daqui do polo positivo da bateria a corrente I. Subia aqui, esse mesmo I, e virava aqui esse I de novo. Tudo bem? Lembra que quando ele subia, eu chamei de I1, e quando vinha aqui para baixo, eu tinha a junção de I2 com IF. Então, vou botar aqui, ó, I2 mais a corrente do fusível, que foi o que a gente fez aqui anteriormente. A corrente do fusível vindo para a direita, que é meio ampere, e descendo, que é 1 ampere, depois que a gente descobriu aqui nos cálculos. Tá bom? Bom, repara, a corrente I1, ela chega nesse ponto aqui em cima e desce passando por esse resistor de 20 ohms. Então, aqui eu também tenho I1.
Enquanto a corrente I2 mais IF, quando ela chega aqui embaixo, ela também passa por esse resistor de 40 ohms. Então, aqui eu também tenho I2 mais IF, que quando se juntam, saem com o valor de I, que é a corrente que saiu do gerador. Bom, agora a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Nós podemos dizer que esses dois resistores aqui, ó, que possuem a mesma corrente passando por eles, estão em série, enquanto os dois resistores ali de cima, que também possuem a mesma corrente passando por eles, também estão em série. Então, aqui eu tenho dois RECs novamente. Vou chamar esse cara aqui de REC 3 e esse aqui de baixo de REC 4. Como são resistores equivalentes em série, tudo que a gente precisa fazer é somar os valores das resistências. Então, colocando aqui esses valores, vocês vão ver o que vai acontecer. Nós vamos ter o mesmo valor de resistência equivalente para essa parte envolvida de amarela e para essa parte envolvida de verde. Aqui vai ficar 60 mais 20, que dá 80 ohms, e aqui embaixo também. 40 mais 40, os mesmos 80 ohms. Vou redesenhar esse circuito novamente, hein? Se liga, galera. Presta bem atenção agora. Vou colocar aqui a DDP, aqui 80 ohms, e aqui embaixo também 80 ohms. Olha que interessante. Se eu fizer o caminho da corrente aqui mais uma vez, corrente I, subindo, virando aqui para a direita. Aqui por cima, como a gente viu anteriormente, passa I1. E aqui embaixo passa I2 mais IF. E se eu traçar os pontinhos de potencial elétrico aqui agora, eu tenho esse primeiro ponto aqui, eu chamei de VA, lembra? Aqui na esquerda também vai ser VA, aqui em cima também, aqui na direita também. Só que agora eu posso dizer que esse ponto aqui de cima também é VA, porque não tem nada entre os pontos, tá vendo? Um fio lisinho. E aqui embaixo também, ó, eu tenho VA. Agora, fazendo o caminho de VB, anotar VB aqui, um fio sem nada entre os dois pontos, mesmo potencial elétrico, a mesma coisa aqui em cima, a mesma coisa aqui na esquerda. E agora, esses dois pontinhos aqui, ó, eu também posso chamar de VB e VB. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho esse primeiro resistor aqui de cima entre VA e VB, ou seja, entre os potenciais elétricos A e B, e esse resistor aqui de baixo, de 80 ohms, também é entre VA e VB. E adivinha só? Esse VA e VB é exatamente o valor da diferença de potencial total, que é esse U aqui. Então, nós podemos enxergar o seguinte aqui. Esses dois resistores de 80 ohms estão em paralelo. Aqui eu tenho o meu REC final. Mas eu nem vou precisar trabalhar com essa resistência equivalente. Basta trabalhar com a característica de associação em paralelo, que significa o quê? Eles têm a mesma DDP. A DDP U, que é a DDP total, é a mesma DDP para o resistor de 80 ohms. Ainda vou botar assim, ó, de cima, e para o resistor de 80 ohms de baixo. Só que vocês precisam lembrar de uma coisa. Nós já vimos que I2 mais IF vale 1,5 amperes. Está exatamente aqui, ó, a corrente I2 mais IF. Presta bem atenção. Como é que eu posso calcular a DDP desse resistor aqui da direita? Se a gente aplicar aqui a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, esse U vai ficar 80 vezes 1,5.
nós já sabemos quanto vale isso. Continuando aqui, vou até apagar essa nuvenzinha aqui de baixo, para a gente poder continuar aqui no raciocínio brilhante, finalizando essa questão. Essa DDP que a gente vai chegar aqui é de 120 volts, e esse é o gabarito da questão. Letra D. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado vocês. Viram só, galera? Sabendo o conceito básico numa questão, a gente consegue resolvê-la da maneira mais tranquila de todas. Tem que ter paciência, tem que continuar praticando, e se você tiver dúvida, segue o meu canal, se inscreve nele aí, curte aí o vídeo, né? Se você gostou, dá aquela curtida, me ajuda aí divulgando o meu trabalho, que o meu objetivo é ajudar todo mundo que tiver dificuldade em física. De novo, eu sou o professor Thiago Boechat, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo e até a próxima. Valeu, galera!